Então, na nossa jornada de fé, nós vamos então verificar o que Deus tem para nós nessa manhã. Eu queria convidar você a abrir comigo Êxodo 14. Deixa eu colocar aqui na outra versão. Vou comprar uma Bíblia para mim com a versão NA, que é a que a gente mais usa. Pode acender. Acende atrás para mim. Vinícius, acende para mim, por favor. Essa aí no... Êxodo 14. Êxodo 14 na versão NA. Vamos lá? Eu vou ler os versículos para dizer os irmãos então, os pares. É grande, hein? Vamos ler tudo. Abaixou a luz aqui. Abaixou por causa da tela. Mas vamos lá. Já de início você precisa anunciar. Na minha está escrito assim: Deus anuncia a ruína dos egípcios. Está escrito assim na sua? Como é que está escrito? A perseguição. A perseguição de Israel? Perseguição de Israel. Na minha está assim: Deus anuncia a ruína dos egípcios. Tem alguém assim? Tem? Tem? Depende do seu ponto de vista, né? Tem gente que olha para o autor de algumas Bíblias, olhou a perseguição. Você vê os pontos de vista. Mas esse aqui já olhou assim, ó. Deus anuncia a ruína dos egípcios. Tudo Deus fala com a gente. Através de um texto, através do subtítulo. Ponto de vista. Para onde você está olhando? Para a perseguição? Ou para a ruína daqueles que te perseguem? Ou para o milagre que está chegando na sua vida? Então vamos seguir. Êxodo 14, 1. O Senhor disse a Moisés, a igreja... Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército. E os alcançaram acampados junto ao mar, perante de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Disseram:
a Moisés: será que foi por haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. Como é que é o 14 aí? Tará. Aleluia. O Senhor disse a Moisés: porque você está clamando a mim, diga aos filhos de Israel que marchem. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se a terra seca, e as águas foram divididas. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles. Todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros até o meio do mar. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andasse com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muralhas à sua direita e à sua esquerda. Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra de poder aos nossos corações. Nós lemos, Senhor Deus, o que o Senhor nos deixou. Então fale conosco, Senhor Deus, nessa manhã, e use-me como Teu instrumento para falar a esses corações. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu já li a Bíblia algumas vezes, acredito mais de 5,
sei nem, já perdi esse capítulo aqui. Mas hoje de manhã, quando acordei mais cedo para meditar mais uma vez, aí lá no versículo 19 que você orou, coloca por favor, Êxodo 14, 19. Você viu comigo aí. Aí Êxodo 14, 19. Ele diz assim, ó. Vamos ver aqui nessa versão. E o anjo Deus que ia adiante do exército de Israel. Vamos parar aí. Antes de começar a mensagem já estava pronta e não era nem isso. Eu já podia ter feito a mensagem só em cima disso. Querido, Deus já está falando com você sobre isso aí? E o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel. Eu queria te perguntar, que exército é esse? Eu queria te perguntar, da onde você viu o exército? Eu queria te perguntar, da onde tirou essa ideia de exército? Eram escravos, pessoas que estavam sendo escravizadas, pessoas que estavam fugindo, como diz aqui, perdidas no deserto na visão de Faraó. Da onde esse negócio de exército? Eu queria te dizer que Deus não te vê como você se enxerga. Deus já viu aquele povo saindo do deserto como um exército, um grande exército. E já é algo profético que estava acontecendo naquela situação. E eu não havia me deparado com essa mensagem depois de anos lendo. E agora, quando eu olho para essa mensagem, que exército é esse? Da onde o escritor tirou isso e colocou aqui? Moisés colocou que o anjo do Senhor ia diante do exército. Aí quando eu li isso aqui, eu falei, mas peraí, o exército, se fosse outras situações, né, com Josué, né, vai lá, vai tomar, vai ganhar territórios. Mas quando falou exército, numa situação onde pessoas estavam caminhando num deserto e eram anteriormente escravos, me chamou a atenção. E é isso que a gente tem que observar. Deus nos vê como uma grande nação. Deus olha para a plenitude como algo que vai crescer. Talvez você olhe para você, a minha célula está pequena, eu não estou conseguindo avançar, o meu ministério está com problema, mas Deus já olha para você, líder de célula, líder de ministério, como um grande líder, como líder de muitas pessoas, como líder que vai levar pessoas a vencer, a conquistar a vitória em nome de Jesus. E você que ainda não tomou esse chamado na sua vida, Deus tem isso para você também. Deus quer te abençoar, quer te dar força, para que você conquiste, para que você avance nesse sentido, em nome de Jesus. Você entendeu isso? Então nós não devemos nos definir pelo estágio em que estamos. Você não deve se definir pelo estágio que você está vivendo, mas você tem que se definir pelo que Deus declarou para a sua vida. E Deus diz aqui para pessoas ex-escravas que estavam andando pelo deserto, que eles eram um exército. Ou seja, eles não eram medrosos, porque a palavra diz que eles estavam com medo. Eles estavam aqui murmurando, querendo voltar para o Egito. Mas Deus chamava eles como guerreiros, fortes, valentes. Apesar de naquela situação eles não se acharem assim. Apesar de hoje você não se achar assim, Deus te vê como grande. Deus te vê como forte. Deus te vê como guerreiro. Deus te vê como guerreira. Deus te vê como valente. E é assim que você deve pensar. E é assim que você deve agir em nome de Jesus. Amém? Então terminou a mensagem, que era só o versículo.
Eu poderia ter feito a mensagem só nisso, mas já estava pronta. O tema dessa mensagem é: Deus ainda abre caminhos. E nós lemos aí Êxodo 14, e diz lá em Êxodo 14, 13: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Então existe um momento na nossa vida que nós nos sentimos assim como Israel, com medo, perdidos, olhando para as muralhas de um lado e de um outro, olhando para trás e um exército vindo, olhando para frente um mar fechado, e não existindo soluções nenhuma. Muitos momentos da nossa vida nós passamos por isso. Momentos de crises existenciais, momentos de crises de fé, momentos de crises financeiras, momentos de crise na saúde, na família, onde nós olhamos para um lado e não tem solução, olhamos para o outro e não tem solução, olhamos para trás e ninguém pode, olhamos para frente e quem irá nos socorrer? Mas nós lemos esse texto. Eu fiz questão que lêssemos, eu não contasse a história, nem não costumo pregar assim, vocês sabem. Eu leria aqui o Êxodo 14, 13 aqui, chave, explicaria o texto para você. Mas talvez uma parte do texto já te tocou, assim como me tocou também em Êxodo 14, 19, onde Deus chama pessoas que estavam saindo da escravidão de exército. Então, queridos, uma lição que Deus nos deixa aqui é que às vezes Deus permite que a gente chegue em lugares que não tenha soluções, para que a glória dele seja vista por todos através da tua vida. Deus permitiu aquele povo chegar até a beira do mar, senão tinha mandado por outro caminho. E ele mesmo fala: a minha glória será através de Faraó. E o que foi isso que aconteceu? Então você precisa avaliar o que você está passando. Quando Deus quer revelar o seu poder, nos leva além dos limites da nossa capacidade. Então não sei o que você está vivendo, mas Deus quer falar com você nessa manhã. Deus nos conduz até lugares onde somente Ele pode agir. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas Ele está conduzindo você a você chegar em um ponto em que você realmente vai perder suas forças, em que você realmente vai falar: não tem solução, em que você realmente irá analisar: eu não consigo sozinho, eu não consigo sozinha, em que você verá: nenhum homem pode fazer algo por mim, nem os médicos, nem os bancos, nem o pastor, ninguém pode fazer algo por mim. E quando esse momento chegar, é o momento onde que Deus vai entrar com um milagre na sua vida. Porque se Ele está te conduzindo a um lugar que você não consegue ver soluções, é porque lá Ele vai te entregar o seu milagre. É porque lá Ele vai te entregar a sua vitória. Você precisa entender isso. É difícil, mas precisamos entender. O povo ele não chegou ali por acaso. O povo foi conduzido por Deus. Ou não tinha nuvem, ou não tinha a coluna de fogo conduzindo. Não tinha Google Maps, não tinha Waze, seguindo para a terra prometida. Pá! Virar à esquerda, virar. Faltam 40. Faltam 40 anos aqui. Recalculando a rota. Então, não tinha isso. Tinha a presença do Senhor. O que tinha era o Senhor mandando na situação, no controle. Eu queria te dizer que o que tinha lá ainda tem hoje na sua vida. Talvez você não veja a coluna de fogo,
Talvez você não veja a nuvem, mas Deus está no controle, meu querido. Deus está no controle. Deus nunca perde o controle. Em segundo aspecto, o medo olha para o mar, mas a fé, ela olha para Deus. Em Êxodo 14, 10, 13, que nós lemos: chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. E temeram muito. Quantas vezes você fica com medo de situações? Quantas vezes você fica com medo dos problemas? Quantas vezes você falha porque não teve fé? Coisas acontecem na sua vida porque você não creu de fato? Quantas vezes? Pode deixar. Quantas vezes, de fato, isso acontece? Quando o povo olhou o exército de Israel vindo, ele não se enxergou como um exército que podia guerrear. Ele não enxergou a Deus como o general dos exércitos. Ele não enxergou a Deus como o mais poderoso. Ele temeu Faraó. Talvez você esteja vivendo temendo as adversidades, temendo os problemas, temendo o problema de saúde, temendo o problema financeiro, temendo o problema social, temendo a justiça. Mas não é isso que Deus quer para você. O que Deus tem reservado para você vai acontecer em nome de Jesus. Então você precisa crer e você não pode desanimar. Que Deus tem algo para você, Deus tem prometido, e você tem que confiar até o fim. Não é confiar um pouquinho, é confiar de maneira plena, para que você viva a plenitude dos planos de Deus para a sua vida. Quantas pessoas estão fora do caminho? Quantas pessoas não acreditam? Quantas pessoas estão fora da igreja? E às vezes nós somos ferramentas para trazer essas pessoas, e nós não agimos. Eu já te falei, quando você começa a agir, Deus começa a desembaraçar a sua vida. Deus precisa que você rompa. O mar se abriu, mas Deus não transportou as pessoas. As pessoas precisaram marchar. Digam ao exército de Israel que marche. Marchar é uma ação firme, é uma ação poderosa. Quem já foi numa formatura militar aí que passava aquele exército marchando lá, batendo aquele pé, estrondando? Imagina, milhares de pessoas marchando sobre o mar que se abriu, aos pés secos. Não é um caminhar vagaroso, não é algo lento, não é algo sem ânimo, mas é algo poderoso, é algo vivo. Então é isso que Deus te fala e te ordena nesta manhã: marche, continue marchando, continue vivendo, continue acreditando. E o próprio Jesus fala isso lá em Mateus. Só lembrando agora, vocês não vão ver porque não está escrito isso, né? Em português está escrito de maneira, não vou dizer errada, mas mal traduzida. Bem-aventurados. Bem-aventurados não é bem-aventurados, é em marcha. Archerei. Em marcha. Ou diga, bem-aventurados aqueles que são perseguidos? Não. Em marcha aqueles que são perseguidos. Continue marchando, você que é perseguido. É isso aqui, é esse princípio. Já está lá em Mateus, que Jesus falou. Continue marchando, você que é perseguido. Continue marchando, você que ainda não viveu o seu triunfo, a sua vitória, porque no final Deus te trará
o seu milagre, a sua vitória, em nome de Jesus. Então, o medo produz 3 consequências: reclamação, desânimo e paralisia. Qual estágio você está? Reclamação, desânimo, paralisia. Você está com medo das situações que você está vivendo? Porque se você estiver com medo, 3 aspectos desse vai acontecer com você. E não é um ou outro, são estágios: reclamação, desânimo, paralisia. Mas Deus te diz: marche. Deus te diz: continue. Deus te diz: fique firme. Nós temos esse Deus poderoso. Nós precisamos viver. Então nós, às vezes, fazemos a mesma coisa. Reclamamos da nossa conta bancária, reclamamos do chefe, reclamamos do trabalho, reclamamos da igreja, reclamamos do líder, reclamamos do pai, reclamamos da mãe, reclamamos do marido, reclamamos da esposa. Talvez você faça a mesma coisa que aquele povo fez. Nós precisamos virar a chave, nós precisamos pensar de maneira espiritual. Então, ao invés de você ficar olhando para essas coisas, olhe para Deus. Aquilo que ocupa a sua visão acabará influenciando a sua fé. Eu não sei o que tem ocupado a sua visão, mas ele pode estar prejudicando a sua fé nessa manhã. E para finalizarmos, 3. Deus abre caminhos onde não existem caminhos. Deus abre caminhos onde não existem caminhos. Deus abre portas onde não existem nem paredes. Tem uma música, né? Tem um negócio aí. Então é isso, você não precisa ficar imaginando. Eu gosto muito de falar sobre isso e falo basicamente algumas mensagens, que você não precisa analisar como é que o mar vai se abrir. Você não precisa analisar como é que o machado vai flutuar. Você só precisa acreditar. Quem somos nós para... Não, Deus, faça isso. Eu vou chegar naquela situação, o Senhor faz isso. Aí você quer impedir a forma. E se Deus não quiser que seja daquela forma? Aí você vai ficar chateadinho, chateadinha porque não foi do seu modus operandi. Pô, mas não foi mesmo assim, mas foi. Aí a bênção não foi completa. Sabe aquelas pessoas que não conseguem entender quando você dá um presente para a pessoa? Aí você dá um presente mais caro, mais valioso. Aí a pessoa, né? Tem uma palavra para isso, mas eu não vou dizer, né? A pessoa fica assim, né? Poxa, mas eu queria aquele. Aí a pessoa não consegue avaliar que o que você deu é mais caro e mais valioso e de melhor qualidade, mas a pessoa queria aquele que era menor, mas ela queria, e a pessoa não se alegra. E assim nós fazemos com Deus muitas vezes. Deus te dá o que é melhor, o que é mais valioso, e você não se agrada porque queria que acontecesse do jeito que você planejou. O nome disso é orgulho. Talvez até soberba. Nós precisamos avaliar o que Deus já tem feito em nossas vidas e vivermos felizes com Ele, porque Deus tem algo poderoso para nós. Então, queridos, Deus abre caminhos onde não existem caminhos. Quando tudo parecia perdido, Deus ordenou a Moisés que avançasse. E as pessoas olhavam, a gente veio para cá para quê? Porque não tinha sepultura no Egito. Aqui a gente pode ser enterrado nesse grande deserto. Foi para isso. Imagina um líder com aquela murmuração na cabeça. Infelizmente ele foi acometido com as reclamações da grande massa. E por isso ele também não entrou na terra prometida. Então, queridos, o mar não se abriu por revolta ou por reclamação.
O mar se abriu por obediência. Você precisa obedecer. Moisés, por que clama a mim? Diga ao povo que marche. E você, bate com um cajado na água, e ele vai se abrir. Moisés podia falar: o quê? Bater com o cajado na água? Tá doido. Vou passar a maior vergonha da minha vida no meio desse povo aqui. Bater o cajado na água, não vai acontecer nada. Mas ele não pensou assim. Ele foi lá: pessoal, marchem, vamos avançar, vamos seguir, vamos passar por esse mar. Ele bateu o cajado e as águas se abriram e eles passaram. Mas foi diante da palavra de fé, foi diante de obediência. O que é que Deus está te dizendo nessa manhã? Obedeça, creia, marche, viva com fé, viva uma jornada de fé com o Senhor. Deus quer te abençoar nessa jornada de fé, você crê? Deus quer derrubar os gigantes da sua vida. Deus quer te fazer passar pelas muralhas. Deus quer te dar o milagre que você precisa, mas você precisa obedecer. Você precisa continuar crendo. E frequentemente na Bíblia, Deus pede um passo de fé. Frequentemente isso acontece. Talvez Deus esteja te dizendo: continue orando, continue servindo, continue lendo a Bíblia. Nós vimos aqui na oração que fizemos com os líderes, sobre os papéis que vocês declararam que queriam vencer. Até ler a Bíblia, pessoas: pastor, não botou pastor, né? Aí botou assim: eu quero ter mais força para ler a Bíblia. Eu quero ter mais força para meditar. E outras relações nesse mesmo pedido. Os irmãos não botaram o nome, então todos os líderes oraram por você. Você viu lá, né? Foi publicado lá a reunião de líderes, né? Então, queridos, e você, líder, precisa estar também na igreja. Os líderes de célula e ministério precisam avançar. Moisés estava à frente. Ei, se liga aí, hein, líder. Moisés estava à frente. Não é enviar a tua célula, não é enviar o teu ministério. Você precisa estar. Você precisa entender isso. Porque o mar só abre para quem decide marchar. O mar só abre para quem decide obedecer. O mar só abre para quem decide caminhar com Deus. Então, nessa manhã, que você possa entender, milagres normalmente começam aonde terminam a lógica humana. Se dá para explicar, não é de Deus. Milagre não dá para explicar. Então tudo que eu tenho na minha vida eu consigo explicar, não é de Deus não, pastor? Não, não é isso. Deus permite as coisas, Deus permite que você faça com a sua instrumentalidade, com a sua força, com o seu recurso financeiro, com a sua inteligência, com seus estudos. Deus permite tudo isso na vida da grande maioria. Mas tem lugares que você chega, tem estágios na vida que você chega e agora você não consegue mais agir, mesmo tendo toda a instrumentalidade, mesmo tendo vivido grandes experiências com Deus. Aí a lógica termina e o milagre chega, porque Deus vai continuar agindo na sua vida. Se Deus tem permitido você ter uma vida de caminhada, é porque Deus quer fazer e continuar fazendo grandes coisas na sua vida. Nós já falamos sobre isso. Davi lutou com o leão, depois lutou com o urso, depois libertou Israel através da vitória com o gigante. São todos estágios. Primeiro você vai obedecendo de pouquinho em pouquinho. Aí depois Deus faz um milagre na sua vida. Então entenda isso, igreja. Naquela manhã, Israel acordou encurralado.
mas logo mais eles estavam do outro lado, cantando o hino da vitória. Então é assim também na sua vida. Talvez hoje você se encontre encurralado, encurralada, mas Deus quer te fazer cantar o hino da vitória. Você quer cantar o hino da vitória na sua vida? Deus quer fazer você cantar o hino da vitória. Então, meu querido, continue crendo. Continue crendo que Deus vai falar e vai fazer poderosamente algo sobrenatural e extraordinário nessa jornada de fé, na sua vida. Durante essa jornada, algo vai acontecer. Eu creio que algo já está acontecendo. Você viu o testemunho do Rafael da Aline? Se você tem um testemunho também, você pode trazer. Você precisa continuar crendo. Mas pastor, está difícil. É difícil acreditar. Estou vivendo momentos que está abalando a minha fé. Eu estou vivendo momentos que estou ficando mais desanimado do que animado. Estou vivendo um momento que eu não estou me reconhecendo. Eu nunca fui assim, nunca perdi a esperança, nunca deixei de acreditar, mas nesse momento o negócio está feio. Nesse momento eu não estou conseguindo controlar a minha mente e as minhas emoções. Mas eu queria te dizer, continue em marcha. Continue seguindo, que o mar vai se abrir para você em nome de Jesus. Talvez Deus esteja testando o seu caráter. Deus quer te fazer chegar lá, onde não tem solução. O povo de Israel foi conduzido até a frente do mar, até um lugar onde havia muralhas do outro lado, e até um lugar onde o exército estava vindo atrás. Talvez você esteja sendo conduzido até esse lugar, para que você veja a glória de Deus sobre a tua vida, para que a tua vida seja um testemunho, para que a tua vida seja um milagre. Você precisa estar no lugar onde Deus quer fazer o milagre. Para que a tua vida seja um testemunho, você precisa estar no lugar onde Deus quer que a tua vida seja um testemunho. Então Deus nos coloca às vezes em lugares que nós não entendemos. Nós às vezes não entendemos porque passamos por isso, passamos por aquilo. Mas Deus ainda está no controle. O Deus que abriu o mar vermelho, Ele não mudou. O Deus que abriu o mar e consumiu o exército dos egípcios, Ele continua vivo. Ele continua operando milagres. Ele continua operando o sobrenatural nas nossas vidas. Então continue crendo. Continue avançando. E que Deus te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar em pé e você começar a clamar a Deus sobre a tua vida, sobre algo que você está passando, algo que você está vivendo, um momento que você esteja vivendo na presença do Senhor. Eu queria te dizer que Deus está no controle. O Deus que abriu o mar, Ele está te conduzindo. Ele também está te revelando. Ele está te mostrando. E nessa manhã, ainda mais, Ele está falando ao seu coração, para que você fique firme, para que você fique constante na presença do Senhor, assim como Ele desejou para aquele povo que estava no deserto. Fiquem firmes e fiquem constantes, avancem, marchem, e vocês verão a minha glória. E se você quer ver a glória de Deus, se você quer ver os milagres de Deus, então continue marchando, continue caminhando. Deus Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença. Nós glorificamos o Teu santo nome, que é o único digno de toda honra e toda glória. Santo, santo, santo é o Senhor. Espírito Santo, continue falando conosco. Nós nos colocamos na Tua presença de forma humilde, abrindo os nossos corações e pedindo que o Senhor faça algo. Porque Deus, alguns irmãos, como colocaram aqui, Senhor Deus, os seus pedidos de oração, estão nesse lugar onde Israel estava,
À frente um mar fechado, aos lados uma muralha e atrás um exército vindo para matá-los. Ó Deus, traga as soluções nessa manhã. Abra o mar, Senhor Deus, para que passem. E do outro lado cantem o hino da vitória. Então, Espírito Santo, conceda a vitória para o teu povo. Conceda a vitória para a tua igreja. E que caia por terra, Senhor Deus, todo plano de Satanás nessa manhã. Toda arma forjada contra os teus filhos, toda perseguição, toda calúnia, toda injúria, que caia por terra em nome de Jesus. Tira, Senhor Deus, dos olhos todas as escamas. Ó Senhor Deus, se alguém está com um coração endurecido como o coração de Faraó, que receba um coração igual ao teu. Nessa manhã, receba olhos espirituais, ouvidos espirituais, para que possa ouvir e ver e contemplar tudo que o Senhor já está fazendo. Então, Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor haja de maneira poderosa nessas vidas e nesses corações. Em nome de Jesus é que eu te peço e já te agradeço. Amém. Se você crê, dá salve de palmas, Senhor Jesus. Ele é digno de toda honra e toda glória. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.